Você já se sentiu observado quando estava completamente sozinho em casa? Aquele arrepio na nuca. A sensação de que tem mais alguém no ambiente, mesmo que seus olhos não vejam nada. Para a maioria de nós, é só a imaginação pregando uma peça. Mas para algumas pessoas, essa sensação era terrivelmente real. Hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que não estavam sozinhas, mesmo quando acreditavam estar. Prepare-se, porque a realidade pode ser mais assustadora que qualquer filme de terror. Imagine chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Ansioso para relaxar, você toma um banho, prepara algo para comer e se joga no sofá. Mas algo está errado. Objetos pequenos mudam de lugar. A comida da sua geladeira parece diminuir mais rápido do que o normal. Você começa a ouvir ruídos estranhos à noite. Um assoalho que range no andar de cima. Um sussurro que o vento não poderia carregar. No início, você ignora, culpa o cansaço à caça antiga. Mas e se não for nada disso? Essa foi a realidade de um estudante universitário no Japão. Ele vivia sozinho em um pequeno apartamento e começou a notar que sua comida estava desaparecendo. Frustrado, pensando que talvez um amigo com uma chave reserva estivesse fazendo uma brincadeira de mau gosto, ele decidiu instalar uma câmera de segurança escondida na cozinha. Ele queria pegar o ladrão de comida em flagrante. O que ele descobriu foi muito mais perturbador do que ele jamais poderia ter imaginado. Ao revisar a gravação no dia seguinte, ele viu uma figura se movendo em sua cozinha durante a noite. Mas não era um amigo. Era uma mulher estranha. O choque inicial deu lugar a um terror profundo, quando ele percebeu de onde ela vinha. A filmagem mostrou a mulher saindo do armário superior da sua cozinha, um espaço minúsculo, que ele usava para guardar coisas que raramente usava. Ela estava vivendo lá, em silêncio por um ano inteiro. A polícia foi chamada, e a mulher, uma senhora de 58 anos desabrigada, foi presa. Ela confessou que havia se escondido ali há cerca de um ano, depois que o dono anterior se mudou. Ela esperava ele sair todos os dias para poder descer, usar o banheiro, pegar comida e depois voltar para seu esconderijo antes que ele retornasse. Ela era tão quieta, tão cuidadosa, que por 365 dias o estudante viveu, comeu e dormiu a poucos metros de uma completa estranha, sem nunca saber. Pense nisso. Quantos ruídos estranhos você já ouviu em sua casa e simplesmente ignorou? Essa prática assustadora tem um nome. Frogging é o ato de viver secretamente na casa de outra pessoa sem que ela saiba. O nome vem da ideia de pular de casa em casa, como um sapo. E, infelizmente, a história do estudante japonês não é a única. Vamos para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Tracy, mãe de 5 filhos, começou a ouvir barulhos estranhos vindos do sótão. Ela também notou que pregos começaram a aparecer no chão do andar de cima, como se alguém estivesse tentando prender as tábuas do assoalho por baixo. Uma noite, ela ouviu um barulho alto, e ao subir para investigar, encontrou 2 de seus filhos apavorados, dizendo que viram uma mão saindo de um buraco no teto do armário. No início, ela pensou que eram apenas pesadelos infantis, mas os incidentes continuaram. Cobertores desapareciam, e uma sensação de mal-estar tomava conta da casa. Uma noite, ela finalmente decidiu enfrentar o medo. Com seu sobrinho, ela subiu para o sótão. E lá, no escuro, eles encontraram um homem. Era o ex-namorado dela. O homem com quem ela havia terminado há mais de 12 anos. Ele havia se instalado no sótão da casa dela. Ele montou um pequeno acampamento, cercado pelo isolamento térmico para se manter aquecido. Ele estava observando Tracy e seus filhos por semanas, talvez meses. Ele tinha acesso a todo o sistema de ventilação da casa, o que permitia que ele observasse a família em quase todos os cômodos. O mais assustador, ele havia sido preso várias vezes por perseguí-la no passado e tinha acabado de sair da prisão. Ele foi direto para a casa dela e encontrou uma maneira de entrar e viver acima de sua cabeça, literalmente. Imagine o terror de descobrir que alguém que você tentou desesperadamente deixar no passado estava vivendo sob o mesmo teto que você e seus filhos, observando cada movimento seu. É uma violação de segurança e paz, que é difícil até de compreender. Mas às vezes, o intruso não é um ex-namorado vingativo ou uma pessoa desesperada procurando abrigo. Às vezes as motivações são ainda mais bizarras. Em 2008, na Pensilvânia, um homem chamado Stanley Carter foi descoberto vivendo secretamente na casa de sua ex-namorada. Mas a forma como ele foi descoberto é o que torna essa história particularmente arrepiante. A mulher e suas filhas adolescentes começaram a notar coisas estranhas. Um barulho no porão, o cheiro de cigarro quando ninguém fumava
e um cobertor que sempre aparecia misteriosamente dobrado no sofá pela manhã. Elas sentiam que não estavam sozinhas, mas não conseguiam provar. Uma noite, a mulher acordou e viu uma figura escura parada no pé de sua cama. Pensando ser uma de suas filhas, ela não se assustou, mas a sensação estranha persistiu. O ponto de virada veio quando as filhas, sozinhas em casa, ouviram um barulho vindo do porão. Assustadas, elas se trancaram no quarto e ligaram para a mãe, que chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram e revistaram a casa, não encontraram ninguém, mas ao inspecionarem o porão, encontraram pegadas empoeiradas que levavam uma parede. Atrás de um painel de madeira, eles descobriram um pequeno espaço. E dentro desse espaço, enrolado em cobertores, estava Stanley Carter. Ele estava vivendo nas paredes e no porão da casa, por um período desconhecido. Ele havia criado um pequeno ninho para si mesmo, onde podia observar a família sem ser detectado. A polícia descobriu que ele usava roupas da ex-namorada e, o mais perturbador de tudo, ele deixava bilhetes pela casa assinados como o fantasma secreto. Ele estava deliberadamente tentando fazer a família acreditar que a casa era mal assombrada. Ele estava se divertindo com o medo delas. Essas histórias nos mostram que a segurança do nosso lar pode ser uma ilusão. Acreditamos que ao trancar nossas portas, estamos a salvo do mundo exterior. Mas essas pessoas nos provam que, às vezes, o perigo já está do lado de dentro. Ele não entra pela janela. Ele já vive na parede ao lado do seu quarto. E o fenômeno não se limita a casas. Em 2019, funcionários de uma biblioteca na cidade de Carson City, Nevada, notaram que livros estavam sendo movidos e reorganizados durante a noite. Eles também encontravam restos de comida e embalagens em áreas que deveriam estar vazias. A princípio, suspeitaram de um funcionário descuidado ou talvez de um problema com a equipe de limpeza. Eles instalaram câmeras de segurança para resolver o mistério. A filmagem revelou um homem. Todas as noites, depois que a biblioteca fechava e todos iam para casa, ele saía de um pequeno armário de serviço onde ficava escondido o dia todo. Ele tinha a biblioteca inteira só para ele. Ele lia livros, usava os computadores e comia os lanches que trazia consigo. Ele viveu assim por 2 semanas antes de ser descoberto. Ele não era uma ameaça, apenas um homem sem teto procurando um lugar seguro e quente para passar a noite. Mas a ideia de alguém, compartilhando secretamente, um espaço público conosco, invisível aos nossos olhos, ainda é profundamente inquietante. Esses casos, embora raros, são um lembrete arrepiante de prestarmos atenção aos nossos instintos. Aquele barulho estranho no meio da noite, aquele objeto que não está onde você deixou, aquela sensação de estar sendo observado. Pode ser apenas sua imaginação. Mas e se não for? Essas histórias nos ensinam que a linha entre a segurança e o perigo pode ser tão fina quanto a parede de um quarto. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em casa e ouvir um barulho que não consegue explicar, talvez vale a pena investigar um pouco mais a fundo. Você nunca sabe quem pode estar ouvindo do outro lado. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho em histórias reais e misteriosas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!